Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo juiz do TRE, Antônio Augusto Fonteboa, presidente da Mesa dos Trabalhos, minha dileta vice-presidente, representante da advocacia feminina em Minas e no Brasil, nossa querida Helena Della Mônica, excelentíssimo Dr. Ricardo Matos, também que nos representa na classe de jurista, e muito bem representados nós da Advocacia Mineira, no TRE, MG, caro Joel Moreira, nosso colega advogado, e aí cumprimento também os demais integrantes, secretário Adriano, o advogado também, Flávio Bozon e o Ederson, deixa eu ver se estou esquecendo mais de alguém, tem ali o Raimundo Neto e o Ederson de Víncula, todos sintam-se cumprimentados e todos também aqui, meu forte abraço, não vou nominar as pessoas presentes aqui na plateia, mas sintam-se abraçados por mim. E quando eu cheguei, Raimundo perguntou para mim, você vai falar sobre as mulheres? Eu falei, não. Eu falei, posso falar? Eu falei, deve falar, porque eu quero que os homens falem sobre a causa feminina. Porque mulher falar para mulher é fácil, mas o homem vestir a camisa da pauta feminina é muito mais difícil, e é isso que é necessário, e é isso que nós estamos precisando. Porque, senhoras e senhores, nós só conseguiremos a igualdade material prevista na Constituição se caminharmos ao lado dos homens. Então, é muito bom quando eu tive a honra de compor um painel exclusivamente masculino e eu vir integrar para que falar, não quero falar sobre mulher, não, deixa o doutor Raimundo falar, eu quero falar de propaganda, para mostrar que eu também sei falar de outros assuntos que não só a pauta feminina. E de ter um auditório aqui repleto de mulheres interessadas no direito eleitoral. Porque nós, a cada dia mais, vamos ocupando os espaços que exclusivamente eram os espaços destinados aos homens. E podemos mostrar que nós também temos competência, capacidade e número para representar as mulheres na advocacia brasileira. Então, eu vou falar breves palavras com relação à campanha da OAB em prol do fomento da participação da mulher na política. Lançamos ontem, a partir da Comissão da Mulher Advogada, a partir de uma iniciativa da nossa vice-presidente, e agora essa campanha foi encampada pelo presidente Lamar, que será lançada em nível nacional. Nós teremos, então, a OAB na luta das candidaturas, como o doutor Raimundo falou aqui, de forma pejorativa, não é pejorativa, é verdade. Candidaturas laranjas. E pior, falo mais, doutor Raimundo, não é candidatura laranja, são as laranjas de saia. Né? São laranjas de saia, porque, obviamente, são essas mulheres que são utilizadas como trampolim para fazer a cota de gênero. E, da mesma forma que a OAB lançou uma campanha tão exitosa contra o Caixa 2, nós esperamos que seja exitosa também no combate às laranjas de saia. Também nesse combate, por quê? Precisamos de ter mulheres que efetivamente queiram ser candidatas. Como disse o doutor Raimundo, agora que me antecedeu, falando, não, porque, na verdade, não tem debate. E há essa que é a alegação dos homens, quando eles são acionados nas ações eleitorais, falando, mas eu não sabia, e eu vou ser cassado porque eu não sabia. A lei é de 2009. A exigência de 2009 que tenham mulheres compondo as listas partidárias. E vem falar que agora que não sabe, que não houve debate, então não tem mais desculpa. Nós temos uma instituição do renome da ordem para aqui defender essa causa. A causa realmente das mulheres nos espaços de poder e contra as candidaturas laranjas. E isso para quê? Para que nós tenhamos igualdade de oportunidades e igualdade nas conquistas. E aí eu coloco mais um ponto sobre essa questão, doutor Ricardo, que é exatamente, podemos colocar aqui na relatoria, da participação da ordem na consulta do TSE, da participação das cotas femininas também nos diretórios partidários. Porque, enquanto nós tivermos uma liderança feminina dentro de um partido, jamais a mulher que quer ser candidata vai ter o apoio que ela precisa. Porque a reclamação das mulheres que querem ser candidatas é a de quê? Não tem dinheiro, não tem tempo de TV, não recebe santinho, não tem financiamento. Então, essa mulher, ela desanima, mesmo querendo. Então, no momento que eu tiver uma líder partidária feminina, nós teremos ela apoiando a mulher. Então, dito essas considerações, vou para
meu tema, porque já também, como eu disse, vou falar de propaganda partidária. Então, vamos lá nas principais... O nosso secretário Adriano, né, já tinha falado, não, é a Luciana que vai falar. Eu falei, não, ele já falou tudo que precisava ser dito, então eu vou até pelo adiantar da hora aqui, para não prejudicar também o doutor Flávio Bozon, prejudicar o doutor Ederson aqui na manifestação, pontuar. Que é exatamente o tema do meu livro. Eu fiz um livro bem didático sobre as principais alterações das leis do ano passado, que foram a 13.488 e a 13.487, que, como sempre, mudam as regras do jogo nas vésperas das nossas eleições, observado o princípio da anualidade. Então, o que nós temos aqui pontuando? Mudança no artigo 37. A regra anterior qual era? Vedava-se propaganda em bens públicos. Mas permitia-se em bens particulares. Hoje, o que nós temos? A regra não pode nem em bens públicos e também não pode em bens particulares. Exceções que agora a lei nos traz. Onde você pode fazer propaganda? No seu carro, no seu ônibus, no seu caminhão e nas janelas residenciais. Com uma diferença. A metragem continua a mesma. Você pode usar adesivos de até meio metro na janela. Só que a legislação anterior previa que ele podia ser de plástico ou de papel. E a legislação agora só fala que eu posso ter adesivo de até meio metro que seja de material plástico. E tem um outro problema. A metragem continua do meio metro quadrado. Só que quando você vai ler o artigo 38, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º das leis das eleições, ele traz uma outra metragem. Ele fala, você pode, sim, fazer o uso do plástico, do adesivo plástico, e aí ele fala com uma outra medida, que seria de 50 por 40 centímetros. Então, vocês vão me perguntar, qual que prevalece? O meio metro ou 50 por 40, que é a metragem trazida pelo artigo 38? Como, gente, a norma do 37, que foi alterada agora, ela é mais específica, porque ela discrimina os bens nos quais, agora em termos excepcionais, são permitidas a propaganda, nós vamos ter, então, que a regra que prevalece é a do meio metro. Então, eu vou ter lá na sua janela, você quer colocar a propaganda do seu candidato, material plástico e observando meio metro quadrado. Então, por quê? Nós temos que ter que essa regra do 38, do parágrafo 3º, foi revogada pela norma do 37. E a outra questão importante com relação aos citrus, aqueles adesivos que nós colocamos, né, nos carros, essa regra permaneceu inalterada, continua podendo ser utilizado o citru, na extensão total ali do para-brisa traseiro, você pode utilizar. O que não pode continuar sendo feito que já era vedado e continua sendo vedado, são as propagandas justapostas, que vão exceder ao meio metro permitido. Isso continua não podendo ser realizado. Outra questão que teve profunda alteração, propaganda em carro de som e mini-trio. Quem mora no interior sabe o que é isso em época de eleição. Você fica lá, o carro, vote fulano, número tal, papapá, com a propaganda. Isso vai ser um alívio para os nossos ouvidos, realmente vai diminuir certamente a poluição sonora. Porque, senhoras e senhores, o que nós temos agora? Artigo 39. O artigo 39 da Lei das Eleições só permite o tal maldito carro circulando com o barulho ali do som, com passeata, carreata, caminhada, reuniões e comícios. Ou seja, se na legislação anterior eu podia contratar alguém para sair lá, pago lá, vai andando, vai falando, vote no ciclano, vote no beltrano, e você tinha todos os candidatos podendo fazer a mesma coisa. Hoje, o número de eventos nos quais o uso dos carros de som e mini-trios, ele foi reduzido. E, com isso, aí, com certeza, vai haver uma diminuição da nossa poluição sonora. Lembrando que a restrição de horário permanece a mesma, de 8 às 22, e também aquela distância de 200 metros de escola, de igreja, hospitais, permanece a mesma. Outra questão interessante na propaganda, o número de deputados. Não sei, os senhores vão se lembrar, para um partido ou coligação ter direito àquele horário gratuito
da rádio e TV, ele tinha que ter um número específico de representantes na Câmara. Esse número era de 9 deputados federais. Então, o partido que tivesse 9 deputados na Câmara, ele tinha direito a participar ali do horário eleitoral gratuito. Esse número hoje foi reduzido para 5. Com uma diferença. Hoje, a lei nova, ela não fala mais em deputados federais. Ela fala em parlamentares. Ou seja, se eu faço parte de um partido que tem 3 deputados federais e 2 senadores, por exemplo, eu terei direito ali a participar do horário eleitoral gratuito. Lembrando também que nós vamos ter uma diferença no tempo. Vamos lá. Outro artigo modificado foi o 49, que é o início e o tempo da propaganda eleitoral gratuita no segundo turno. Primeira questão, gente, eu quero pontuar. Não vamos confundir a propaganda eleitoral gratuita com a propaganda partidária. Propaganda eleitoral é o carinha que vai lá na televisão e fala: vote em mim, pede, ou seja, que ele está expondo ali o plano de governo para você votar nele, para cooptar o seu voto. Agora, a propaganda partidária ela foi extinta por essa última mini-reforma eleitoral, que era aquela propaganda que vinha lá, punha a mulherzinha, né, gente? Sabe aquela mulher que fala, a mulher falando, a sociedade é desigual, venha, feliz é o partido, pá, pá, pá. Essa mulherzinha lá não vai estar mais, porque aquela propaganda partidária, que o objetivo era pegar filiados ao partido, e como é obrigatório, era obrigatório, né, porque acabaram com a propaganda, aquela propaganda, gente, que os partidos não obedeciam, que tinha que pôr a mulherzinha falando, feliz é o partido, venha fazer parte do partido tal mulher. Né? Aquela propaganda foi extinta. E por quê? Eu falo, as mulheres foram prejudicadas. Eu falo em termos, né? Porque se os partidos observassem, mas o que a gente vê na prática, os partidos burlavam esse tempo de TV destinado às mulheres. Mas essa propaganda nós não temos mais. Propaganda partidária. Porém, óbvio que a propaganda eleitoral ela vai subsistir. A alteração foi: segundo turno, iniciava-se 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno. Hoje começa, na sexta-feira seguinte, a proclamação ali do final do segundo turno, e, graças a Deus, nós vamos passar do tempo de 20 minutos para 10 minutos. Eu falo graças a Deus no seguinte sentido, não me interpretem mal. Né? Por quê? Se realmente as propostas fossem efetivas, seria muito mais interessante um discurso real e efetivo. E não aquele teleprompter que decora e coloca a pessoa lá na frente da televisão e que poucos de nós vamos lá assistir. Então, o que nós temos que fazer é politize-se, né? Observar mesmo, mas que o candidato faça o papel real e verdadeiro dele também. A propaganda da internet, meu colega e o secretário Adriano já abordou. A questão agora é a possibilidade do impulsionamento. Por um lado, isso é bom? Claro, liberdade de expressão, que é a regra máxima dos princípios lá da propaganda eleitoral, só que, de outro lado, vem o abuso do poder econômico. Quem pode tem mais recurso financeiro, e agora, nessas eleições, nós vamos ter ali que o candidato pode fazer ali o uso dos recursos próprios de uma forma mais ampla. Então, nós vamos ter que pode impulsionar o conteúdo, só que não pode fazer isso no dia das eleições. Eu não posso impulsionar no dia das eleições. Vou poder impulsionar desde que eu tenha lá no seu Facebook, Instagram, propaganda paga? Pode. Tem que estar lá, deixar claro que aquilo ali é propaganda paga. E também pode ser feito pelo partido, coligação e pelo candidato. Mas aqui, gente, em termos de propaganda, já para encerrar, estou presidente, estou no meu tempo ainda? Presidente, está conversando, não está me ouvindo, porque o Bruno está me atrapalhando. Eu estou no meu tempo, presidente. Doutora Luciana, o seu tempo está sendo devolvido. Ah, bom, porque o senhor nem prestou atenção no que eu falei. Vou fazer arguição, viu, presidente? O que eu perguntei agora? O que eu estava falando? Mas, desculpa a quebra do protocolo, viu, gente? Por favor. Mas aí, só para concluir, que eu quero deixar a mensagem que o que nós vamos enfrentar nessas eleições de 2018 serão as fake news. Isso que é o combate da justiça eleitoral, que eu acredito que vai ser muito complicado,
nós tentarmos extirpar as fake news, mas nós temos, gente, tem números aqui estatísticos, 12 propostas que tramitam na Câmara e no Senado sobre a fake news. Em várias delas, criminalizando essa criação e disseminação de conteúdo falso na internet. E aí, gente, tem uma curiosidade. Em uma dessas propostas, a pena vai ser uma pena mais grave que o crime culposo. Porque o crime culposo, hoje você tem aqui uma detenção de 1 a 3 anos. E para a fake news, será de reclusão de 2 a 6 anos mais multa. Realmente é uma forma de se coibir, ou de se tentar coibir ali essa disseminação que afeta a todos nós do conteúdo falso. Então, pedindo desculpas aqui pelas brincadeiras, é só mesmo para descontrair aqui o ambiente, viu, presidente? Me desculpe, por favor. E eu gostaria de agradecer a atenção e uma boa tarde. Obrigada.